convidando para a vitória. É oração, meu irmão. Jesus entra na minha casa, Ele não vai entrar na tua casa se você não tiver em oração. Oh, meu Deus, eu posso falar o que vem na minha mente agora? Que o Espírito Santo está dizendo? As irmãs que está em casa com aquele shortinho arrasa, mas quase que aquelas mini blusas mostrando um umbigo. Todo mundo sabe que você tem um umbigo, irmão. Põe um pagodão mais. A televisão do irmão não é convertido. O celular então é desviado. Como que ele vai entrar? Queima ela, Jesus. O café, a palavra não é saudável. Na hora da comida, é briga, um tacando ovo no outro. Como que ele vai entrar nessa casa? É muita murmuração, reclamação, blasfemação, e por aí na mão vai. Mas ele quer entrar na tua casa hoje. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta. E aí, querido, Pedro está em oração, porque Cornélio estava em oração. E eles, é tão interessante que eles falam a hora, Cornélio, a oração das 3 da tarde, e Pedro, a oração do meio-dia. E ele teve fome, e ele falou: vou preparar para eu comer. Mas quando ele estava pensando em se alimentar, deveria estar em jejum e oração, o seu devocional da manhã, a sua primeira hora do dia entregando a Deus. Ele viu uma visão como um grande lençol com animais de 4 patas, uns que arrastam pelo chão, e aves, toda espécie, descendo nesse avental. E a visão ele vê. E uma palavra diz a voz: mata e come. Ele fala: não, eu não posso comer coisas imundas, porque nós israelitas entendemos assim. E uma voz disse: como podes tu dizer o que é imundo quando eu purifico? Aleluia! Quando ele acaba de ter essa visão por 3 vezes, batem na porta lá, que já chegaram procurando. Onde é que está o Simão Pedro? Aí chega na porta, aí a voz diz: vai lá que estão te chamando. Tem 3 homens lá te aguardando. Gente, a coisa de Deus é. Pedrão desce. Estão procurando por Pedro, Sou eu. Entrem, descansem. E eles contarei com o nosso centurião Cornélio de Deus. Teve uma visão assim, quer que você vá lá? Pois não, Deus já me falou. Descansam, passam a noite, e de manhã cedinho estão a caminho novamente de Cesareia, 63 quilômetros andando, como daqui até Atibaia, daqui até Jundiaí. Se é o crente de hoje, não vai chamar Uber? Então não vou. Alguém vai? Que tem carro? Então não vou. Fala, Deus. Mas eles estavam dispostos. E é interessante que Pedro está indo, só que agora vieram 2 servos e mais um soldado, de Cornélio até Pedro. Só que agora Pedro, o soldado, mais 2 pessoas vindo lá de Cesaré, e leva mais uns, porque o pessoal já sabia a fama de Pedro. Aí a gente vai junto. Amém. Lá vai Pedrão com a comitiva. Amém. E no caminho, enquanto ele está indo, lá do outro lado, Cornélio, ele começa a fazer um anúncio: gente, Jesus vai entrar na minha casa. Jesus está chegando e eu quero vocês aqui. E ele mandou chamar os amigos mais próximos, mandou chamar os parentes dele, e mandou chamar um, mandou chamar outro. Venham para minha casa, porque Jesus está chegando e ele vai entrar na minha casa.
foram chamar o homem de Deus. Mas por que Jesus, pastor? Irmão, Jesus ele delegou a nós. A Bíblia diz que a autoridade estava em Jesus, ele deu para a igreja. E a igreja sou eu, a igreja é você. Mateus 16 diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aonde chega o homem de Deus, ali chega Jesus, ali chega a igreja, ali chega a bênção, ali chega a luz. Aonde chega uma mulher de Deus, ali chega a graça, ali chega a alegria. Nós somos os portadores de boas novas e precisamos levar a luz ao mundo, porque a Bíblia diz: vós sois o tempero do mundo, o sal da terra, e vós sois a luz do mundo, a esperança para aquele que está morto. Tem crente aqui para a glória de Deus? Quando Pedro chega próximo à casa de Cornélio, e alguém diz: eu estou vendo. Cornélio já corre para receber Pedro, porque ele sabia: Jesus está chegando. Parentes meus, amigos meus, vocês vão ver, ele vai entrar na minha casa. Cornélio corre, vem vindo, Pedro vem vindo e Cornélio vai. Cornélio faz isso. Mas Pedro era um homem de Deus, servo de Deus. Pedro disse: não faz tal coisa, eu sou igual a você. Levante, Cornélio. E eles entram. Quando Cornélio entra na casa de Pedro, ele fica assim, maravilhado. Diz que a casa estava cheia de amigos de Cornélio, parentes. E Pedro diz: vocês sabem que nós não misturamos com os gentios. Lembra que eu falei o que é gentios? O que é o gentio? Quem são os gentios? São pessoas que não nasceram em Israel. Vocês sabem que pela nossa religiosidade, pela nossa, não dele, pela nossa, nós não nos misturamos, não entramos em casa de gentios. Mas como ele falou comigo, amém, e eu estou aqui para obedecê-lo, amém, eu vim e aqui estou. O que queres de mim? Amém. Cornélio toma a frente e fala: Pedro, que alegria ver você na minha casa. Eu estava orando perto das 3 horas da tarde, o anjo veio e falou comigo: vai chamar Pedro e tal, e nós estamos aqui, a minha casa está aqui, queremos te ouvir, Pedro, queremos te ouvir. E foi nessa fala que Pedro chegou a dizer: verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia! Pedro começou a falar: eu sou um dos que conheceu e andou com Jesus. Jesus veio para salvar o homem do pecado, para livrar o homem do cativeiro. Jesus veio para trazer alegria, para trazer paz, para levar esperança para o perdido. Ele chegou, nós andamos com ele, ele fez milagres, ele fez proeza, mas os homens o prenderam, o levaram ao matadouro e ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e houve o Pentecoste. Estamos aqui, irmãos. Disse que foi o Pedro estava falando, disse que veio sobre aquela casa e eles foram todos batizados com o Espírito Santo de Deus. E batize o Senhor, eu quero ouvir. Oh, Espírito Santo de Deus. E no 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu, dizendo, não, 44, dizendo Pedro estas palavras, ele disse: eu andei com ele, eu estive com Jesus, mas estamos aqui no 44, 10, 44, e aí Pedro, ele chegou e já foi logo dizendo, aleluias, Pedro ainda dizendo estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Seja transformado pelo poder da palavra. Deixa a palavra te transformar. Nós precisamos de um verdadeiro encontro com Deus. A igreja de hoje não mudou. Nós precisamos buscar a essência da igreja primitiva, porque Ele está aqui para honrar a minha e a tua vida. E no 45 diz: louvado seja o nosso Deus e o
fiéis que eram da circuncisão, aqueles que Pedro levou junto com ele, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas magníficas de Deus. Mas como é que pode? Eles são gentios. Mas lembra que Deus disse: nunca chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Nunca diz isso não tem jeito, quando ele tem jeito. Nunca diz aquele nunca vai entrar na igreja, quando Deus fala vai. Nunca diz que aquele casamento está falido, quando Deus fala não está. Nunca diz que igreja não tem jeito, quando Deus fala tem, porque eu morri por ele. Eu estou aqui para dar vida e vida com a abundância para ele que me tem. E no 47 respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Agora Pedro está transformado, cheio da unção, e ele fala para aqueles que vieram com ele, os judeus que vieram com ele: alguém aqui vai recusar? Esses homens estão cheios do Espírito Santo, alguém vai impedir de serem batizados nas águas? Eu fico imaginando, imagina verdade, não, como que eu vou chamar de imundo aquilo que Deus está purificando? E diz que levaram o seguinte, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Pedro não vai embora. Eu imagino Cornélio, Jesus, irmãos, eu fico imaginando Pedro não vai embora, mas Pedro tinha missão, porque dali já tinha outro lugar. E eu fico imaginando quando Pedro foi embora, Cornélio ficava pensando: ai que saudade de Jesus, ai que saudade de Jesus. Sabe, irmãos, andar com quem tem o brilho de Cristo, você tem saudade de Jesus, porque você vê Jesus nessa pessoa. Você vê Jesus nessa pessoa. Sabe o que eu estou querendo dizer? As pessoas vão ter saudade de você, porque você é um portador de bênção para essas pessoas. E esta casa foi cheia do Espírito Santo, porque agora entrou Jesus na casa de Cornélio. Se havia unção, graça naquele lugar, imagine uma porção dobrada. E Jesus ali se instalou por completo. O primeiro centurião, ele deu glórias a Deus e confessou Jesus. O segundo centurião confessou a sua fé em Jesus. Mas Jesus queria muito mais do que isso. Agora o terceiro centurião, além de dar glória a Deus e confessar Jesus, além de ter uma fé, fazer toda a obra que ele já fazia, ele queria Jesus na casa dele, na vida dele. Jesus quer entrar na sua casa. E saiba que você também precisa tomar a posição de Pedro, de entrar em casas. Se revista da graça do que Deus está mandando sobre este lugar, porque Deus vai levantar muitas pessoas com a unção de Pedro para levar Jesus nos lares. Estão aqui essas pessoas com a unção de Pedro. Eu escuto muitos pregadores falando, as pessoas que pegou a síndrome de Jezabel, a síndrome de tantos rebeliões. Não, pega a síndrome de Pedro. Aleluia. A graça de Pedro. Amém. A graça dele está aqui disponível. Amém, Jesus. A síndrome de Datã, Corã e Corá, não, pega a graça de a síndrome de Judas, não, esquece os negativos e pega a coisa que é boa. Pega a essência, a unção de Pedro e começa a dizer: esse aqui sim, ao chamado estarem prontos para levar, porque há muitas casas de Cornélios e há muitas casas de pessoas que estão precisando de você. Há muitas pessoas precisando da nossa graça, que está em mim, que está em você. Irmãos, eu fico imaginando a saudade que Cornélio ficou de Jesus, por ver Pedro, Jesus entrando na casa dele. Mas você acha que Cornélio parou por aí? Já recebemos Pedro? Você já viu o que é Jesus? Vamos marchar. Eu acredito que dali para frente Cornélio fez a diferença. Aleluia! E eu acredito que daqui para frente você vai fazer a diferença. Porque nós estamos falando de Atos capítulo 10. E o livro de Atos ele não tem fim. Por quê? Porque nós é quem damos sequência
a geração já foi, essa geração está dando sequência ao livro de Atos. Não fechou. E um dia abrirá-se um livro, um outro livro, o livro das obras. E eu vou ouvir uma voz: o que fizeste com os talentos que eu te dei? Cadê as tuas obras? Diga isso aqui, Senhor. Eu quero trabalhar para ti. Queridos, olha, irmãos, eu falo isso com muita propriedade. Falta muito pouco para o arrebatamento da igreja. Falta muito pouco para o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento ainda vai ter algumas coisas, 7 anos, anticristo, depois vem o milênio. Mas eu não quero ficar, você quer? Não. Eu estou falando de arrebatamento. Está faltando um pouco para o arrebatamento da igreja. Daqui a pouco vai surgir uma notícia de que um povo desapareceu. E muitos vão perguntar: onde está aquele povo barulhento? E alguns irão responder: esse povo foi-se embora para Sião. Eu quero dizer para a igreja: se prepara, entrega a tua vida para Jesus 100% e vamos fazer a obra dele. Além de eu ir para os céus, eu quero levar mais e mais comigo. Além de nós irmos para os céus, que queremos nós levar mais e mais conosco, porque Jesus está prestes a buscar a sua igreja. Então receba essa unção desta palavra e viva dessa graça, porque hoje eu estou contando a história de 3 centuriões, 3 histórias numa só fé. Lá nos céus alguém vai contar a sua história, o que você fez, qual é o legado que eu fiz, o que nós estamos fazendo. Queridos, é tempo de trabalhar para o reino de Deus. Diga comigo: é tempo de trabalhar para o reino de Deus. É tempo de trabalhar para o reino de Deus. Olhe para mim. Pedro chegou certa vez, o próprio Pedro falou: Senhor, nós deixamos tudo por amor a ti, largamos tudo por ti. O que a gente ganha com isso? Porque o contexto desta passagem é quando Jesus disse sobre o do moço: bom mestre, fazer para te servir. Sobre o rico, é mais fácil entrar o cabelo para fundar do que o reino no reino do céu. E depois fala: mas e nós? Largamos tudo para te servir. O que a gente ganha com isso? Jesus olhou para Pedro e disse: Pedrão, tu não só ganhará nessa terra 30, 60, 100 vezes mais, como também herdará a vida eterna. Trabalhar para Jesus tem uma recompensa muito bem paga. Você pode às vezes não ver, mas você aos poucos vai ver. É verdade. Aos poucos você vai ver. É verdade. Aos poucos você vai ver. E Deus vai colocando em você o gosto e o prazer. O gosto e o prazer. Entra nessa unção nessa noite. Receba. Assim como o Cornélio teve prazer em receber Jesus na casa dele, receba também. Se coloque de pé e comece a orar ao Senhor Jesus. Se apresente como um soldado nessa noite. Se apresente como Cornélio se apresentou a Deus. Queira Jesus na tua vida. Pastora, vem fazer essa oração juntamente com a igreja. Depois de uma palavra tão poderosa, irmãos, depois de Deus ter falado tão poderosamente, nós não podemos ir para casa da mesma maneira, amém? Comecemos a orar. Cada um expressa a sua oração. Se você, nessa noite, irmãos, sentiu de Deus, o pastor nos falou quarta-feira com tanta propriedade a ministração dele. Quando a pastora chama para o altar, ela não quer que você venha fazer volume. O altar é lugar de cura. A palavra de Deus fala muito sobre o altar. O altar é lugar de renovação, é lugar de conserto, é lugar de estrutura física, emocional. Venha para o altar se você quiser. Venha para o altar. Eu vou para o altar. Eu vou para o altar porque eu preciso, irmãos. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos estar no altar, porque é no altar que vem cura, é no altar que vem manifestações, é no altar